Boa tarde a todos! Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nesse domingo ensolarado em São Paulo, no Brasil. Boa tarde nesse domingo 18 de maio de 2025. Bem-vindo ao canal Pitwall, onde a paixão pela velocidade não para. Estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje para falarmos, analisarmos, discutirmos um pouco sobre o que foi esse excelente e excitante GP da Emília-Romagna. Campeonato aberto, senhores. Estamos com um campeonato fantástico acontecendo em 2025 e devemos muito isso a Max Verstappen. O homem está de volta, o homem voltou. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Hoje estarei aqui apresentando essa live sozinho, né? Nosso convidado de sempre, o Lucas Costas, não estará conosco hoje, devido a um compromisso pessoal, mas provavelmente na próxima corrida ele estará junto conosco aqui, trazendo seus ricos e muitas vezes até engraçados insights para alegrar aqui as nossas análises, a nossa live. Então, muito bom estar com vocês hoje. Foi uma corrida muito boa de assistir nesse domingo de manhã. Que saudade estávamos da Fórmula 1 aos domingos pela manhã. É muito bom ter a Fórmula 1 novamente nos domingos pela manhã, senhores. Então vamos lá, né? Analisando aqui os resultados do GP da Emília-Romagna, vou colocar na tela para vocês como que ficou o campeonato. Aliás, como que ficou o grid final de largada. Já falaremos sobre o campeonato de construtores e o campeonato de pilotos. Mas para você que está nos ouvindo e nos assistindo agora, como finalizou a corrida? Para você que não assistiu a corrida, que vai ver os melhores momentos daqui a pouco ou mais tarde, enfim, está nos assistindo neste exato momento. O GP da Emília-Romagna de 2025 terminou da seguinte forma: Max Verstappen em primeiro lugar, inclusive fazendo a volta mais rápida da corrida, venceu o Grande Prêmio da Emília-Romagna de 2025 nesse domingo. Em segundo lugar, Lando Norris da McLaren e em terceiro lugar, Oscar Piastri da McLaren, dobradinha da McLaren na Emília-Romagna, não da forma que eles gostariam. Nós sabemos que o objetivo principal era que o Piastri conseguisse manter a primeira posição e até que o Norris ultrapassasse o Verstappen em tempo de corrida, mas isso não aconteceu. Max Verstappen mostrou que o homem tem nome, o brabo tem nome, o homem está de volta. E, meus amigos, se depender de Max Verstappen, nós teremos um dos melhores campeonatos da Fórmula 1 dos últimos tempos. Talvez tão bom como foi em 2021. Em quarto lugar, Lewis Hamilton. Falaremos sobre essa excelente recuperação das Ferraris, né? Ambas as Ferraris fizeram uma classificação vergonhosa em casa, na tarde de sábado, mas fizeram uma excelente corrida de recuperação, mostrando que a Ferrari tem ritmo de corrida, e isso é muito importante para o campeonato de construtores. Haja vista que, neste momento, a Ferrari, os pilotos da Ferrari não brigam diretamente pelo título. Em quinto lugar, Alexander Albon. Meus amigos, o que foi a corrida de Alexander Albon nesta manhã de domingo? Que corrida! As Williams voltaram com força, né? Charles Leclerc em sexto lugar. De novo, uma excelente recuperação da Ferrari, haja visto o resultado, né? George Russell esboçou, né? Ameaçou ter uma corrida um pouco melhor no início, mas infelizmente, né, não conseguiu trazer grandes pontos para a equipe hoje. Tivemos Kimi Antonelli, que falaremos lá na frente, que abandonou. Infelizmente, a Mercedes não imputou o ritmo que ela gostaria e que os torcedores esperavam nesta manhã de domingo. Em oitavo lugar, Carlos Sainz, da Williams, novamente, excelente resultado da Williams, os dois carros pontuando, o Alexander Albon em quinto lugar, perfeita. Uma manhã, um GP excelente para a Williams. Em nono lugar, Isack Hadjar, sempre muito regular, sempre pontuando ali, chegando muito próximo da zona da pontuação ou pontuando, terminando em nono lugar. E em décimo lugar, Yuki Tsunoda conseguiu trazer um pontinho para casa no final do dia, largou dos boxes. Para quem não assistiu a classificação de ontem, Yuki Tsunoda bateu muito forte,
Foi uma batida assustadora, mas o Yuki fez uma boa corrida, né? Olhando todos os resultados, os percalços que teve no meio do caminho nessa corrida, é um bom resultado para o Yuki Tsunoda. Em 11º lugar, Fernando Alonso, que inclusive falou no rádio que ele era um piloto amaldiçoado, reclamando muito da situação do carro hoje. Esboçou também fazer uma excelente corrida, infelizmente não foi como ele gostaria. Em 12º lugar, Nico Hülkenberg, uma Sauber em 12º lugar. Isso é um bom resultado para a Sauber, apesar de não ter pontuado. A Sauber, durante boa parte da corrida com o Nico Hülkenberg, ficou em zona de pontuação. Pierre Gasly, da Alpine, em 13º lugar. Leon Lawson, em 14º lugar. Lance Stroll, em 15º. Em 16º, o estreante do final de semana, o argentino Franco Colapinto, que bateu ontem também muito forte, né? Importante lembrar da batida dele. Há boatos de que Franco Colapinto tem 5 corridas para se provar e continuar nesse assento da Alpine para o próximo ano. Aliás, para se manter nesse ano e continuar para o próximo. Eu acho que ele tem 4, né? Porque com a batida de ontem e esse resultado ruim do Franco Colapinto hoje, enfim, não foi uma boa estreia de Franco Colapinto na Fórmula 1 em 2025. Em 17º lugar, Oliver Behrmann, que ultrapassou o nosso querido e excelente talento, é uma promessa, Gabriel Bortoleto. E deixe-me falar de Gabriel Bortoleto agora. Desabafar para vocês. A Kik Sauber é uma vergonha, tá? É uma vergonha. Desabafo. A estratégia com o Gabriel Bortoleto é sempre a pior estratégia possível. E ele sofre com isso. O Gabriel Bortoleto chegou ao Q2 ontem, durante a classificação, fez uma boa largada, tá? Mas, cara, pararam o menino cedo. Não tinham por que parar ele ali naquele momento. Depois nós tivemos um virtual safety car, onde colocaram um pneu duro no Gabriel Bortoleto, sendo que poderia ter colocado um pneu melhor, um pneu médio para que ele pudesse brigar ali. E aí, na segunda parada, onde nós tivemos o safety car, aí sim a equipe acordou. Ah, legal, vamos colocar aí um pneu médio para o Gabriel Bortoleto. Acabou a corrida do cara já tinha acabado. Então assim, gente, Kik Sauber, ajudem nosso brasileiro, ajudem o Gabriel Bortoleto. Essas estratégias que vocês fazem com ele não dão certo. E ele sofre com isso. Eu tenho certeza que o Gabriel Bortoleto, em uma outra equipe, com um carro muito mais competitivo, ele entregaria certamente resultados maiores, resultados melhores para a equipe e nos alegrariam. Eu acredito muito nesse menino. Acredito muito que o Gabriel Bortoleto, com um carro competitivo, em uma equipe que entenda e monte uma estratégia correta, ele vai trazer resultados. Mas, infelizmente, é frustrante. É muito ruim ver o Gabriel Bortoleto sempre chegando em último. E não é por culpa dele. O carro é ruim. O Oliver Behrmann estava com pneu duro. E ele conseguiu ultrapassar o Gabriel Bortoleto e ele estava muito atrás do Gabriel Bortoleto. É muito ruim, é decepcionante ver o nosso brasileiro com os resultados que ele tem apresentado, que infelizmente não dependem somente dele, né? Hoje a gente viu uma estratégia péssima em cima do Gabriel Bortoleto. É frustrante. Eu estou aqui desabafando como brasileiro. Obviamente que a gente esperava isso, né? Nós esperávamos isso. Sabíamos que a Kik Sauber tem o pior carro do grid. Nós sabemos que a Audi vai assumir a Kik Sauber no próximo ano e que todo o foco da equipe para o ano de 2025 é apenas para aclimatar o Gabriel Bortoleto lá, entender se ele é o piloto correto para estar no assento da Audi no próximo ano, e o Nico Hülkenberg trazer a experiência dele de leitura de telemetria, leitura de dados, a leitura do próprio carro, né, o comportamento do carro em pista e em classificação, mas é muito frustrante ver o Gabriel Bortoleto nessa situação. Enfim, desabafos feitos, né? Agora, meus amigos, a gente tem que falar do homem, né? Vamos falar do homem. Max Verstappen vence o Grande Prêmio da Emília-Romagna de 2025. Que corrida, meus amigos! Eu vi alguns comentários na internet e a gente tem que concordar com esses comentários, tá, pessoal? É assim. Que bom que temos Max Verstappen na Fórmula 1 nos últimos anos. Que bom! Não só por entretenimento, mas Max Verstappen mostra porque ele é o melhor
piloto atualmente na Fórmula 1. Ele é de outro mundo. Se comparássemos eles com outros profissionais do esporte, olhando para o futebol, né, no nosso Brasil, querido Brasil que respira futebol, nós poderíamos comparar certamente Max Verstappen com Ronaldinho Gaúcho, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, enfim, o homem é uma besta enjaulada. Certamente é uma besta enjaulada. A ultrapassagem que ele fez hoje, nós vamos analisar aqui. Eu trouxe duas imagens importantes. Uma da pré-ultrapassagem, onde o Max Verstappen já estava perdendo ali a segunda posição. E, cara, a imagem da ultrapassagem fala por si só. O Max Verstappen é de outro planeta. O homem é bom e ele mostrou que o campeonato está aberto. Por mais que ele esteja ali com aproximadamente uma corrida de diferença para o líder, cara, teremos um campeonato. Se a Red Bull continuar entregando um carro competitivo para o Max Verstappen, ele terá plenas condições de brigar por esse campeonato de pilotos até o final do ano de 2025. E, obviamente, que nós, fãs do automobilismo, fãs da Fórmula 1, para quem é fã do Max Verstappen, para quem é fã da McLaren, vai ver, eu garanto, até o final desse ano, um campeonato de pilotos histórico, meus amigos. Max Verstappen está de volta. O homem é brabo. O homem é absurdo. Vamos lá, pessoal. Vou colocar aqui. Vamos falar um pouquinho das imagens, tá? Vamos falar um pouquinho das imagens que trouxeram esse momento fantástico na corrida com Max Verstappen, né? Vamos lá. Produção, me ajuda aí, produção. Tira aqui a imagem, aí agora vamos colocar a outra imagem. Isso, senhores. Vou tirar aqui o banner para que vocês consigam visualizar. Vou colocar em tela cheia. Olha só, pessoal. Olha só a largada. Que largada nós tivemos hoje, tá? Max Verstappen largou em segundo lugar. A pole, como vocês sabem, foi de Oscar Piastri, né? Oscar Piastri fez uma boa largada, né? Conseguiu colocar o carro à frente de Verstappen. O Russell ali atacou o Piastri do lado sujo da pista, de certa forma, né? Tentou ir por fora para tentar surpreender o Piastri. E aí o Piastri, preocupado com o Russell, né? E o Russell nesse momento estava à frente do Verstappen. Muito provavelmente, se o Piastri conseguisse fazer a primeira curva na frente do Verstappen, na posição que ele estava aí, provavelmente o Russell até poderia tomar a segunda posição do Max Verstappen. Mas aí, meus amigos, aí a gente tem que falar desse homem absurdo que é Max Verstappen. Eu trouxe essa imagem da ultrapassagem de Max Verstappen. Ele simplesmente colocou o carro por dentro, no único espaço possível que ele poderia ter, e ele assim deixou o Russell lá atrás. Depois que ele ultrapassou o Piastri, ele simplesmente abriu praticamente 1,5 segundos do Piastri e manteve essa diferença, aumentou essa diferença durante toda a corrida, fazendo uma excelente administração de pneus, uma excelente administração da corrida no final do dia. Temos um comentário aqui, né? A Jéssica havia comentado o melhor domingo da vida dos torcedores de Max Verstappen. Realmente foi muito emocionante ver essa ultrapassagem. E Dirceu Zago, um grande abraço, Dirceu. Max não desiste. O homem é brabo. O homem é uma besta enjaulada. Meus amigos, que ultrapassagem nós tivemos hoje com Max Verstappen. Foi incrível ver essa ultrapassagem. E depois disso, vamos ser sinceros, o Max não foi ameaçado durante a corrida, né? Ele mereceu a vitória de hoje. Mereceu muito essa vitória. Max Verstappen está de volta. E aí, falando de Max Verstappen, né? Nós temos um campeonato aberto, senhores, né? O campeonato está totalmente aberto. Nós falaremos disso. Vou compartilhar com vocês aqui como que ficou o campeonato de pilotos. Vamos lá, produção. Vamos lá. Vamos descer aqui um pouquinho. Vamos mudar aqui a nossa tela para o campeonato de pilotos. Estamos aqui com Oscar Piastri liderando o Campeonato Mundial de Pilotos de 2025 com 146 pontos.
Logo atrás, seu companheiro de equipe da McLaren, Lando Norris, né, o britânico Lando Norris, com 133 pontos. E logo atrás, com 124 pontos, Max Verstappen em terceiro lugar. Temos um campeonato muito aberto, senhores, muito aberto. Temos uma diferença menor do que uma corrida entre o primeiro e o segundo. Uma diferença aí de praticamente 9 pontos entre o segundo e o terceiro lugar. E vocês conhecem o homem, né? Vocês sabem que se o Max tiver um carro, ele vai para cima. Temos o homem de gelo aqui, Oscar Piastri, que demonstrou uma certa frustração hoje, né, no pós-corrida. Eu acho que ele esperava mais, acredito que ele estava achando que ia ganhar, talvez a própria McLaren entendendo que a dobradinha seria 1-2, mas não foi. Max Verstappen mostrou que ele está muito vivo nesse campeonato e nós agradecemos, porque se o campeonato ficar nessa linha até o final do ano, teremos corridas emocionantes e cada corrida, nas primeiras posições, será uma briga gigante para quem vai vencer o campeonato. Em quarto lugar, temos George Russell com 99 pontos. Então, assim, olha só, a Mercedes não está morta, George Russell não está morto. Se acontecer ali uma zebra lá na frente, alguma corrida com chuva, né, um DNF de algum desses pilotos, cara, George Russell ele é muito regular. A gente já viu o George Russell chegando e ganhando pódios pela sua regularidade. Não é um piloto ruim, não acho que tem essa garra de ser campeão. Falta liderança por George Russell, falta um pouco de garra de ser campeão, mas ninguém pode falar que George Russell é um piloto ruim. Ele é um piloto muito regular, ele erra muito pouco, e ele com carro competitivo vai brigar por esse título também. Não está longe, senhores. Não podemos falar que George Russell está fora da briga. Eu acho que, certamente, Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen são os candidatos ao título do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2025, mas temos muitas corridas pela frente. É apenas a 7ª corrida de 24 corridas no ano. Tá? Muita corrida pela frente, muita coisa pode acontecer e a diferença é pequena do quarto para o terceiro lugar. Em quinto lugar, temos Charles Leclerc da Ferrari com 61 pontos, Lewis Hamilton, 53 pontos em sexto lugar, sétimo lugar para o nosso Kimi Antonelli, italiano, também tem feito boas corridas, infelizmente não conseguiu finalizar a corrida de hoje. Alexander Albon em oitavo lugar, nono lugar para Esteban Ocon, 10º lugar para Lance Stroll, 11º lugar para Carlos Sainz da Williams, e o Tsunoda com 10 pontos. Em 12º lugar, Pierre Gasly em 13º lugar com 7 pontos, Isaac Hadjar, 14º com 7 pontos também, Nico Hülkenberg e Oliver Behrman dividem o 15º e 16º lugar com 6 pontos, e daí para baixo, Fernando Alonso, pela primeira vez na história, ainda não conseguiu pontuar neste campeonato. Se o campeonato finalizar assim, seria o primeiro ano e a primeira vez na história que Fernando Alonso não teria conseguido nenhum ponto na sua carreira durante um ano de Fórmula 1. Não acredito que isso aconteça, apesar de saber de que a Aston Martin está totalmente focada no carro de 2026. Liam Lawson, Jack Durham, Gabriel Bortoleto e o estreante de hoje, Frank Colapinto, não pontuaram ainda na Fórmula 1. Muito bem, senhores. Então, vamos falar agora da excelente recuperação das Ferraris, né? As Ferraris não fizeram, infelizmente, né, uma boa classificação, correndo em casa. A gente sabe o quantos tifoses, né? A torcida da Ferrari, ela é uma torcida apaixonada pela equipe, ela acompanha a equipe em todos os lugares do mundo, e é engraçado ver, né, como as Ferraris ontem, o clima era de velório nas Ferraris, né? Tanto o Lewis Hamilton, tanto o Charles Leclerc estavam muito decepcionados ao final do qualifying, e eu não esperava nada diferente do que ocorreu hoje, né? A gente viu, tanto do ponto de vista de estratégia, mais ou menos, né? Porque não colocaram um pneu diferente do que o Leclerc teve depois do safety car, não virtual, o safety car, o último safety car da corrida, o primeiro e último, né? A gente teve um virtual safety car no início, e aí depois um safety car ao final, né? Faltando ali de 15 a 13 voltas, colocaram um pneu usado no Charles Leclerc, que tinham aproximadamente de 15 a 20 voltas. Não fez sentido. Mas eu acho que essa é a única questão
a se cobrar, a talvez questionar aí a estratégia da Ferrari nesse domingo. No mais, a Ferrari mostrou um excelente ritmo de corrida. Não dá para falar que a Ferrari não teve uma boa corrida hoje. A Ferrari mostrou que tem um bom ritmo de corrida, é um carro rápido, é um carro competitivo, é um carro que está gerenciando bem os pneus. Infelizmente, não teve uma boa classificação. Talvez, senhores, se a classificação das Ferraris tivesse sido uma boa classificação ontem, provavelmente teríamos ali uma briga pelo pódio entre as Ferraris. Talvez as Ferraris pudessem ameaçar, de alguma forma, as McLarens na briga pelo pódio. Então, parabéns aí aos ferraristas. Eu tenho certeza que, obviamente, que os tifosos gostariam de ter visto a Ferrari em primeiro lugar, né? Ou chegando no pódio, haja vista que elas estavam correndo em casa. Não foi o que aconteceu, mas eu entendo que os tifosos, os ferraristas, estão muito mais felizes ao final da corrida do que ao início da corrida, né? E, para finalizar aqui, a gente tem que falar das Williams, senhores. As Williams voltaram, né? É incrível ver o que o Albon fez hoje. O Albon correu que nem gente grande hoje, né? Teve aquele lance ali com o Leclerc, no qual ele, de certa forma, foi jogado para fora, mas a regra da Fórmula 1 fala que o piloto que está à frente, ele pode, né? Ele tem a vantagem da entrada da curva, né? Mas eu acho que o Leclerc espalhou um pouco ali, até porque a área de escape do GP de Emília-Romagna, ela é uma área de escape de pedras, né? Então, isso desacelera muito o carro, diferente de pistas no qual a área de escape ela não é de asfalto, mas ela acaba proporcionando uma retardação de velocidade menor. E houve uma investigação aberta sobre esse lance do Leclerc com o Albon. No final, o Leclerc facilitou, de certa forma, a ultrapassagem do Albon e, pelo desgaste de pneus do Leclerc, pneus duros, ele não tinha pneu suficiente para conseguir brigar novamente pela posição com o Albon. E assim, a gente tem que falar do Albon, porque ele foi muito bom piloto, mesmo sabendo que o carro da Williams não era melhor, mas aproveitar a inteligência e estratégia de tentar ultrapassar o Leclerc. Sabia que o pneu dele estava em melhores condições. E assim ele o fez. Então, parabéns às Williams, parabéns Carlos Sainz também. Acredito que poderia até ter conseguido posições melhores, mas haja vistas virtual safety car, né? Momento que esses carros voltam de muito tráfego na pista, é um excelente resultado para as Williams. Eu tenho certeza que as Williams estão muito felizes com o atual resultado de hoje, né, senhores? Mas não tem como não falar, né? Voltar a falar de Max Verstappen, senhores. O Max, ele mostrou que o campeonato está aberto, né? Nós teremos o próximo GP de domingo que vem já, né? O GP de Mônaco, né? Teremos Mônaco aí na próxima corrida. Muitos falam que é o GP mais chato do ano, né? Mônaco normalmente nos proporciona muita emoção na qualificação e nem tanta emoção assim durante a corrida, mas não dá para falar que Mônaco é a pista de corrida mais tradicional da Fórmula 1, talvez não a mais tradicional, mas mais icônica, né? Mostra muito luxo, muito glamour, né? E é legal assistir as corridas em Mônaco pela história que Mônaco traz, né? Principalmente para nós brasileiros que acompanhamos Ayrton Senna fazendo uma das melhores exibições da sua história em Mônaco. Ainda é considerado o rei de Mônaco, Ayrton Senna. 31 anos depois de sua morte, ainda é considerado o rei de Mônaco. Ninguém bateu a quantidade de vitórias de Ayrton Senna na pista de Mônaco. Mas é uma pista que, comparada ao tamanho dos carros anteriores, é uma pista que tem difícil pontos de ultrapassagem, né? A zona de DRS é uma zona muito curta, então fica difícil, né? Fica realmente difícil ver boas ultrapassagens ali. Obviamente que a gente vai ver muita estratégia, né, de troca de pneus. Se tiver uma chuva, pode ficar um pouquinho interessante. Se a chuva vir na metade da corrida, principalmente por Max Verstappen, que a gente sabe que é o rei das chuvas, né? Assim como o Senna era antes. Então ele é um cara que entrega muito resultado
muito resultado quando ele tem um carro bom e chuva. Ele vai para cima, a gente viu o que ele fez no ano passado no Brasil. Então, podemos esperar uma boa corrida em Mônaco. Mas a gente sabe que quem larga em primeiro em Mônaco, a chance de chegar em primeiro é muito grande. Então, assim, teremos uma excelente qualificação no sábado em Mônaco, muita emoção, e o campeonato está aberto, pessoal. Eu vi ali nas redes sociais o pessoal falando, cara, que bom que Max Verstappen existe, que bom que nós estamos, assim como lá atrás, outros fãs do automobilismo, fãs da Fórmula 1, conseguiram ver Nelson Piquet, conseguiram ver Alan Prost, Ayrton Senna, Michael Schumacher, o próprio Jason Button, em tempos atrás, Lewis Hamilton, né, como um dos grandes campeões aí da história da Fórmula 1. Estamos vendo o Max Verstappen trazendo muita emoção, trazendo muitas ultrapassagens cinematográficas. Ele é um cara que tem muita força, muita garra, não desiste nunca. E ele faz nós, fãs de Fórmula 1, saímos literalmente do sofá, ficarmos em pé ali quando ele tenta fazer ultrapassagens, né? Muito bom. Jéssica comentando aqui, Mônaco é top de ver, eu particularmente amo a vista. Realmente, Mônaco tem uma paisagem muito bonita, traz muito glamour para a Fórmula 1, mas nós sabemos que será difícil ter ultrapassagens ali. Vamos torcer para que tenhamos uma excelente corrida no próximo final de semana e que o campeonato continue aberto assim até o final. Tá muito bom de assistir. 2025 está nos proporcionando até o presente momento um excelente campeonato de pilotos de Fórmula 1. Senhores, muito bom estar com vocês nessa tarde. Vamos finalizar por aqui a nossa análise pós-corrida. Estamos felizes de estar com vocês, felizes pela audiência. A live vai ficar gravada e vejo vocês no próximo domingo, pós-corrida, pós-GP de Mônaco. É um prazer estar com vocês aqui no Pitwall Brasil, onde a paixão pela velocidade não para. Espero ver vocês aqui no próximo domingo. Estaremos aqui comentando, trazendo os resultados e análises do que foi a corrida. E, importante, curte, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Nós temos um compromisso com vocês. Sempre pós-corrida estaremos aqui trazendo a nossa análise, trazendo os nossos comentários sobre o que foi o GP do domingo. Então, espero vê-los em breve. Um grande abraço. Até mais.